citou a entrevista do Cury, e a gente tem essa situação que o Paulo ali acabou de falar aqui. Falou, o empresário está jogando com o Palmeiras para aumentar o salário do Veiga. Não sei se é exatamente isso, mas eu acho que é para sair. Eu acho que é para sair. Não tive a impressão de ser para aumentar salário, não. A entrevista do André Cury para o seu xará André Hernan, e ele fala ali nitidamente, né? Talvez não com essas exatas palavras que eu vou falar, mas uma ou duas muito perto disso, falando que caso chegue uma proposta interessante, tem ali um consentimento de negociar o Veiga, né? E aí ele dá a entender que muito provavelmente no meio do ano, não sabemos se na janela pré-mundial ou pós-mundial, acredito que muito provavelmente pós-mundial. Mas, Boldaca, ontem saiu, inclusive, né? Tivemos uma enquete aqui no TLD, se a torcida aprovaria uma possível saída do Veiga. E 56% aprovaram. Que você acha, Boldaca? É lógico, ele vem, né, perdendo um pouco de espaço, né, no sentido de que o Palmeiras vem trazendo mais jogadores, o próprio Veiga tem um desempenho que está oscilando um pouquinho mais, mas é o caso de abraçar essa saída como uma coisa positiva? Eu acho que o discurso pro Veiga, basicamente, eu vou usar o mesmo que eu usei pro Rony, o mesmo que eu usei pro Gabriel Menino. Eu acho que tudo na vida tem começo, meio e fim, sabe, Brunão? Eu acho que a dificuldade grande de entendimento em cima disso, né? Caras que marcaram a história, o Veiga é o primeiro cara que faz 100 gols no século, né? Isso é uma marca muito expressiva, né? O Evair tinha sido o último. Então, o nome dele já tá marcado na história. E eu acho que chega um momento que eu acho que é importante para todo mundo, é bom para todo mundo trocar os ares, né? Eu acho que ele já construiu essa história, vai terminar a carreira na Europa, tem mercado, como disse o André Cury, e tem mesmo, esse tipo de jogador tem mercado, né? E eu acho que para ele também seria importante, sabe, Bruno? Eu acho que para ele também seria uma nova história, uma nova fase, respeitando tudo que ele viveu no Palmeiras. Até escanteio o Veiga não tá conseguindo bater, né, mano? Não tá conseguindo bater o escanteio, sabe? Tipo, então, assim, eu acho que não é o caso de, manda o cara embora e tá resolvido o problema. Eu acho que vai ser difícil achar um outro jogador, até vir esse cara, até adaptação, né? Você vê, o Palmeiras entrou na final com o Mikael, com o Emiliano Martinez, com o Facundo Torres e com o Vitor Roque, né? 4 caras que chegaram agora aí. E assim, não é fácil você chegar e vestir essa camisa e sair jogando como os caras jogavam antigamente, como o Danilo, como jogava, né, como o próprio Gustavo Gomes antigamente, no caso do Mikael, não é fácil, né? Tem o peso da camisa e tal, e eu acho que alguns já estão também em fase descendente, cara. É normal isso, a vida é assim, o Gustavo Gomes é outro jogador, o Everton é outro jogador. Eles vão acabar, daqui a pouco o Mike é outro jogador, daqui a pouco eles acaba a vida útil do jogador. Então, assim, quem garante que já não tá acabando? Quem garante que agora já não é a fase descendente? Não é o time, mas sim os jogadores, né? Então, veja bem, eu acho que tem que ter muito cuidado para tratar desse assunto. Eu acho que seria interessante do ponto de vista para todo mundo, né? Algumas trocas, como achei do Rony, achei do Gabriel Menino, achei do Dudu. Eu acho que esse é o caminho natural. Tá? Se agora ou não, eu não sei, mas eu acho que, olhando, tá? Só uma impressão, eu acho que vai ser muito difícil extrair mais alguma coisa assim do Veiga em termos do que ele já deu, né? Isso é muito difícil, porque quando você tem a comparação do cara que ele já fez isso no clube, porra, a régua tá muito lá em cima. E eu, sinceramente, não acho que o Veiga volta a jogar o que ele jogou há 3 anos atrás. E isso de fato, né, Boldac, acho que você fala muito, muito bem, é uma coisa que eu concordo demais nessa questão do fim de ciclo. Tem até um comentário aqui, deixa eu ver, foi do Gabriel, ele manda aqui, nossa, mas não tem comparação o Veiga com esses outros, acho que foi quando você cita ali Rony e Gabriel Menino. Pô, beleza, o Veiga pode estar num patamar acima de idolatria, de qualidade técnica, não sei nem em qual desses pontos o Gabriel está se apegando ali. Mas, Boldac, quando você fala em encerramento de ciclo e rendimento que vai entrando numa descendente, absolutamente todos os jogadores saem iguais. Todos. Em algum momento isso vai acontecer. Vai acontecer. Então, sabe o que eu tentaria nesse caso? Beleza, não vamos considerar que o Veiga vai ficar. Mas mudar um pouco a forma dele jogar. De repente, dar um passo para trás,
dividir uma responsabilidade maior com mais um jogador de meio campo, acaba com essa porcaria de ponta. Se não tem ponta para jogar, não joga com ponta, joga de uma outra forma. A insistência com ponta e você não tem, né? O losango de meio campo, cara, bota um volante central, Rio saindo pela direita, Veiga saindo pela esquerda, Estevão centralizado. Eu acho que pode tentar isso, 2 atacantes, Roque e Paulinho. Não é um time bom, né? Martínez ou Aníbal, Rios na direita, Veiga na esquerda, Estevão centralizado, podendo flutuar ali como um ponta de lança com os 2 atacantes. Você não precisa de ponta, você não precisa jogar com ponta. Aí você muda 2 posições aí de jogadores, você muda do Veiga e do Estevão. Tenta criar alguma coisa diferente para compartilhar a criação, né? Tem muita gente falando aqui, eu concordo. Quando o Scarpa jogava, o Veiga jogava bem, dividia a criação, dividia o coisa. Agora o Rios, ele cria pela direita, tal, né? Cria aquelas jogadas dele, mas não é ainda o jogador que, né, você vai conseguir e tal. Ele vai conseguir um jogo, vai outro. Eu acho que fundamentalmente o Abel precisa, para continuar dar sequência de vida útil a esses jogadores no time, ele precisa mudar a forma de jogar. Tem Felipe Anderson que não é possível que não desaprendeu a jogar futebol, não é possível, viu hoje de manhã um gol que ele fez no treino, na jogada que ele vai e tal, e dá um tapa por cobertura. A camisa pesa, cara, o negócio pesa. Então vamos tentar ver o que dá para fazer, muda a posição dos jogadores, muda alguma coisa, para poder recuperar esses atletas, porque do jeito que tá, só tá expondo ainda mais como eles estão mal, né? Como eles estão mal nesse momento. Exato, Boldak. E aí, ó, tem mais um comentário. O Gilmar fala que André Cury bota o terror, Vitor Roque nem tinha estreado, ele já tinha mencionado a volta do jogador para a Europa. A impressão que ele passa é que os jogadores dele jogam a favor do Palmeiras. É que os jogadores dele, jogam a favor do Palmeiras. Eu acho, sinceramente, Boldak, não vi como um problema. Você pode considerar ali se era o caso ou se era melhor ter evitado, mas não vejo como um problema essa fala dele pro Vitor Roque. O cara quer ganhar dinheiro, velho. O cara ganha dinheiro na transação. Sabe, o cara tem 20 anos. O cara ganha dinheiro na transação, né? Ele ganha dinheiro na compra e na venda. Então é óbvio que ele trouxe um agora aqui e vai querer levar um daqui a pouco. E o cara vive disso. Exato. Natural que ele faça a pressão. Hoje o empresário é o elo mais tranquilo do futebol. Ele não entra em campo e ganha tanto quanto qualquer jogador só pelo fato de tá aqui. Muitos clubes estão amarrados com os empresários, então, cara, eles deitam e rolam hoje. Eles deitam e rolam. Hoje é uma figura absolutamente que ganha esse destaque por conta disso. Sim. Por conta disso. Mas acho até que essa aspa dele sobre o Veiga é bem diferente dessa aspa do Roque, porque na do Roque ele joga numa suposição ou numa afirmação que a gente não quer ouvir na hora ali, né? A do Veiga, ele fala, né, mesmo não falando exatamente essa aspa, ele fala de forma muito clara, que até envolvendo o próprio Palmeiras na situação. Falou, ó, já tá conversado com o Palmeiras de que como se houvesse um acordo de bastidores ali, ó, se chegar uma boa proposta pro Veiga, que seja boa para ele e boa pro Palmeiras, ele vai sair, né? E sinceramente, Boldak, acho, né, que principalmente caso o Abel não mude essa utilização do Veiga para uma situação que favoreça um pouco mais ele nessa fase da carreira, o Abel nem tem essa obrigação. Não acho que o Abel está errado se ele não fizer isso. Mas se for esse o caso, o negócio é o Veiga sair mesmo, né? O caminho natural é o Veiga sair. E outra, e aqui, quer ver? O Odair tá revoltado com a gente aqui. Qualquer clube grande do Brasil contrataria o Veiga e os Nutellas aprovando a saída dele. Ele já tinha mandado outra. Agora, a questão toda aqui, Odair, é a seguinte, cara. Eu acho que, assim, eu acho até de uma forma respeitosa, tá? Pelo que o Veiga construiu. Da mesma forma, eu queria que o Rony tivesse saído de uma forma melhor e não saiu. Eu não tenho dúvidas de que o Rony vai ir bem no Atlético. Não tenho dúvidas alguma. Mas e por isso você mesmo assim quer a saída dele? Sim, queria, porque eu acho que no Palmeiras não dava mais. Mas em outro time ele vai jogar bem. E é assim que funciona é isso que eu quero dizer. A gente não tá falando que os caras são maus jogadores. Eles são craques, são bons de bola. Mas chega um certo momento, dentro do cenário que vive, que o melhor para todo mundo é uma mudança de ares, cara. O Rony vai ser importante pro Galo, o Rony vai jogar bem no Atlético, vai fazer gol no Galo, vai fazer, já fez um monte aí, já é campeão. E ai, nossa, que saudade do Rony. Não, ninguém tem esse sentimento. Por quê? Porque aqui ele já esgotou tudo que ele tinha para fazer.
né? E acho que o futebol é dessa forma. E aí que tá, não é fácil, tá? Não é fácil você fazer essa reformulação, trazer jogadores. O Rony, ele pode ser ruim e tal, mas não é que ele pode ser ruim, ele podia não estar bem no Palmeiras e não dá nada, mas ele tinha 10, 11 títulos no Palmeiras. Você contrata um jogador que não tem nenhum ainda e o cara vai ter que construir essa história toda. Não vão ser todos que vão conseguir. Então também é difícil, é um trabalho argiloso, né? Um trabalho chato, um trabalho minucioso, que é aí que tá. Eu acho que, não sei se o Abel vai ter paciência para fazer isso tudo. Por isso que eu acho que ele vai pegar o bonezinho dele e vai embora depois do Mundial. É o que eu tô achando que vai acontecer, né? Porque ele não... Para recomeçar tudo isso, reconstruir o time que foi, é difícil. É difícil, e até ele também tá nesse cenário, né? Ele tá emocionalmente envolvido com jogadores que deram tudo que ele é hoje, né? Os jogadores que vieram com ele nesses anos. Emocionalmente não é fácil para ele também se desfazer de alguns jogadores. Então, será que ele vai estar disposto? Será que ele vai querer conduzir uma reformulação? Porque não adianta nada também começar a reformulação esse ano e ir embora ano que vem. E aí, os caras chegaram esse ano com aval dele e tal. Então, eu, sinceramente, acho que é muito delicado esse momento, né? E a não ser que, repito, os jogadores podem ganhar sobrevida com alteração de esquema e, consequentemente, mudanças de funções deles em campo.